Olá, meus futuros colegas de OAB, professor Marcelo Hugo aqui na área com vocês nesse curso do Poder da Aprovação, Coach Mentoring para OAB. Primeira fase, logo após também vamos seguindo para a segunda fase, ok? Esse vídeo, né, eu começo perguntando para você, o exame de ordem mede o quê? Em caso de aprovação, reprovação, não importa, mas mede o quê? Mede inteligência, mede sorte, mede QI? Se pergunte o que o exame de ordem, seja a sua aprovação ou reprovação, mede. Qual é a medida da aprovação? Qual é a medida da reprovação? Essa é uma questão muito importante para quem deseja realmente seguir uma preparação vitoriosa. É entender o que o exame de ordem realmente mede. Se você entender a premissa do exame da OAB, eu tenho certeza que essa nossa caminhada, essa nossa jornada juntos será muito melhor. Será, com certeza, tudo aquilo que a gente está procurando, que é a aprovação, que é despertar esse poder da aprovação. Então, o que realmente o exame de ordem mede? Né? Aquele que é aprovado e daquele que é reprovado, qual é a diferença? Será que o reprovado estudou menos do que foi aprovado? Será que num exame de ordem entre 100 mil, 120 mil inscritos, 90 mil ou 85, uma média histórica, será que 85% que é reprovado estudou menos do que aqueles que foram aprovados? Você já se perguntou sobre isso? Será que realmente aquele que não passou é porque estudou menos? Se você já fez a prova, sabe que não mede, o exame de ordem não mede quantidade de estudo. Na verdade, o exame de ordem mede quem está preparado para determinada prova. Por que um não passa no 15º e passa no 16º? Porque ele estava melhor preparado para o 16º exame. É momento, exame de ordem é momento, ele não avalia conhecimento. Eu conheço muita gente que poderia ser professor hoje, só que não consegue passar no exame de ordem, por um bloqueio, enfim, tem muitos motivos. Mas não é pela falta de conhecimento. Com certeza não é. E sim é de estar preparado para aquele momento, para aquele exame. Seja uma preparação emocional, seja uma preparação pedagógica, de estudar daqui a pouco, não estudou aquilo que realmente caiu. E o exame de ordem entende isso. Né? Às vezes as variações que acontece durante os exames tem disso também, né? Da pessoa não passar num, mas no outro estudou justamente aquilo que caiu e foi aprovado. Essa é a diferença de quem é aprovado no exame e de quem não é aprovado. Então, isso é realmente importante, de a gente verificar desde então, né, que, como eu coloco no livro lá, né, eu coloco lá ainda sobre o bicho de 7 cabeças, eu coloco lá um gráfico que digo, será que a equação da reprovação seria a soma da falta de sorte, da falta de inteligência, despreparação, não há empenho? Será que é a soma de tudo isso? Né? Então, claro que não é tudo isso, ok? E é isso que a gente quer mostrar para vocês, né, neste curso, que tem gente que desperta o poder mais cedo do que outras pessoas. Porque, na verdade, né, se a gente for contar, baseada na minha experiência, eu tenho uma frase, e fiz essa frase justamente em razão disso, né? Uns passam antes, outros depois. Mas todo mundo passa na prova da OAB. Né? Então, a questão é quando. E aí o quando é
quando você vai despertar esse poder da aprovação? Essa é a grande verdade. Essa é a equação que eu considero essencial, ok? Ainda dentro desse vídeo, e vou dizer muito breve, porque a importância não é tão grande assim, é a questão da origem do exame de ordem, né? O exame de ordem não foi inventado ontem, não foi inventado no Estatuto da OAB. Na verdade, o exame de ordem existe bem antes. Ele já estava, por exemplo, previsto no Estatuto, né, o anterior, que foi revogado, que é uma lei lá de 63. É uma lei lá de 63, que era o antigo Estatuto, e que ele foi revogado, né? Então, não, a questão não é de ontem, né? E isso é realmente importante, a gente verificar que não foi uma invenção para te rodar, né? Então, se a gente for considerar o texto que eu escrevi, né, desde a época das primeiras faculdades, as duas primeiras faculdades do Brasil de direito já surgiram quando já tínhamos advogados no Brasil que eram formados em Portugal, né? Então, a ideia de um exame, de uma seleção, é antes mesmo dos estatutos da OAB. Existia estatuto da OAB que tinha a seleção para aqueles práticos, né, que eram pessoas que não tinham formação em direito, porque a formação ou era em Portugal ou era muito cara, né, em 1800, né, antes de 1900, e aí se fazia um teste, uma seleção com esses práticos, para verificar se eles tinham mesmo condições de advogar. E aí recebiam essa carteira de advocacia, né, de prática para exercer a advocacia. Então, essa ideia de seleção vem desde sempre, né, desde mesmo antes dos estatutos. A obrigatoriedade mesmo veio com o estatuto atual, depois de um período de transição, e eu, como cobaia, eu fui um dos primeiros a ser obrigado a fazer a prova, porque antes era opcional a prova, ela sempre foi opcional a prova, mas acabei, então, sendo um dos primeiros a fazer esse exame, né? Então, mais ou menos isso, é só para mostrar que o exame de ordem não foi criado para te rodar, para te reprovar, uma vingança pessoal, não, de jeito algum. Já existe essa seleção, mesmo, né, no século XIX, já tínhamos uma forma de seleção para a advocacia no Brasil, ok? Então, pulando, né, essa parte, tem esse capítulo, é o capítulo 9 do nosso livro, eu tenho algumas coisas que, por exemplo, que eu acho muito importante, é um tema muito caro, que é exame de ordem não é objetivo de vida para ninguém. Essa é uma questão muito importante que a gente precisa lidar. Porque quanto maior a gente achar que é um prêmio, né, quanto maior a gente achar que é a premiação, maior dificuldade a gente acaba enxergando nela. Isso é racional, né? Isso acaba sendo internalizado, porque se eu considerar o exame de ordem como meu objetivo de vida, eu vou internalizar isso, né? Como fosse viver ou morrer. Então é importante a gente tirar isso, soltar, tirar de cima dos ombros, faça esse exercício. Exame de ordem não é objetivo de vida para ninguém. Para ninguém, nem quem quer ser advogado. Não pode ser considerado dessa forma. Tem que ser considerado como mais uma prova a ser realizada. Você fez quantas provas e dezenas de provas você fez durante 5 anos, 6 anos de faculdade, né? E então, exame de ordem é mais uma. Ela tem que ser considerada mais uma prova. Ela é meio, não é objetivo de vida, né? Quem passa no exame de ordem já não sai ganhando 50 mil reais por mês, né? Não é a aposentadoria de ninguém, não é o resultado final da loteria. Não, não é. É simplesmente uma carteira da OAB. A gente tem que considerar isso. É uma carteira da OAB. E que, vou ser bem sincero, em nem todos os estados essa carteira da OAB oferece benefícios, né? Benefícios de descontos na farmácia e tal. No Rio Grande do Sul até tem, mas nem todos os estados têm tantos benefícios assim, ou oferece benefícios de usar a carteira da OAB. Mas pouco importa, né? A intenção é o seguinte: nós temos que enfrentar o exame de ordem, ok, decidido que nós vamos enfrentar,
em razão de outros propósitos. Essa é a ideia, de a gente pensar além do exame. O exame é apenas uma ponte que vai nos levar a outras coisas, né? A outros desafios. Desafios muito maiores do que passar na prova da OAB, com certeza. Né? Desafio de quem quer ser, por exemplo, seguir a linha concurseiro, vai enfrentar concursos realmente muito difíceis, né? Concorrência muito aguerrida, né? Então, isso, o exame de ordem é apenas uma ponte que está me levando para outros projetos, né? Eu quero ser advogado, mas recebendo a carteira da OAB, ela não vem com 1000 clientes junto, né? Não vem com grandes causas juntas. Não vem isso de bonificação. Você vai precisar correr atrás. Mesmo sendo empregado no escritório, você vai ter que batalhar muito, até inclusive conseguir essa vaga no escritório, num grande escritório, e galgar posições dentro desse escritório. Então, exame de ordem não é o objetivo, não é o fim da linha. É apenas a sequência para continuar buscando o que você deseja na vida, a sua felicidade, né? Você já sabe o que é felicidade? Você já pensou em, tipo assim, o que me faz feliz? O que é felicidade para mim? Já parou para pensar? Pois é. Qual é o seu propósito de vida? Você já parou para pensar qual é o seu propósito de vida? Para mim, felicidade, eu só fui descobrir realmente uma resposta de forma objetiva e sintética numa única palavra muito recentemente. E eu descobri que felicidade para mim é evolução. Evoluir como pessoa. Né? Então, não só no sentido profissional, mas como humano também. Então, essa é a ideia para mim de felicidade. Para mim, felicidade é evolução. Né? Evoluir como ser humano, como pai, esposo, enfim. Essa é a ideia como professor, como coach, como escritor. Então, é como alguém integrante da minha família, como filho. Então, essa é a ideia para mim, evolução. Qual é a sua palavra que identifica a felicidade? Pense nisso, resolva, né? Escreva isso num papel, experimente escrever num papel, porque no papel parece que fixa mais, né? Nos dá mais valor, como fosse um contrato comigo mesmo, porque no momento que eu digo que felicidade para mim é evolução, eu sei aonde eu quero chegar. Então eu sempre lembro, Marcelo, felicidade é evolução, eu preciso evoluir, eu não posso regredir. Essa é a minha ideia de felicidade. Então anote no papel o que é felicidade para você e busque com essa felicidade. Eu tenho certeza que a carteira da OAB pode fazer parte dessa tua felicidade, mas não é exclusivamente, não é a aprovação, você não vai ficar um ano todo fazendo festa porque passou no exame de ordem. Você pode ver seus amigos, ex-colegas, familiares que já passaram na prova da OAB até hoje. Será que eles estão no Facebook, no Instagram, dizendo que passaram e que aqui é o meu número? Não, não é. A felicidade ela é rápida. Né? A gente, quando sai as listas de aprovados, elas duram aí uma semana, mais ou menos, 10 dias, né, que a pessoa lembra que foi aprovada e que não precisa mais fazer o exame de ordem. Então, reflita isso. Não é objetivo de vida. Descarregue essa ideia que o exame de ordem vai mudar a sua vida, que é tipo o destino final. Não é. Ele vai te ajudar, ok? Vai te ajudar, com certeza, a conquistar o que você busca. Até porque muitas pessoas que, na minha caminhada e que eu encontrei, e que acabaram desistindo do exame de ordem, elas foram ser felizes em outras coisas. Então, ou seja, o exame de ordem não é o único caminho para a felicidade. Então, aquelas pessoas que desistiram do exame de ordem, por diversas razões, hoje elas são felizes em outras atividades. Elas descobriram outras atividades que hoje eu encontrando na rua, elas são felizes. Ok? Então, isso é importante. Até porque muita gente que consegue a carteirinha vermelha, essa aqui, que você vai se acostumar com ela, com quase todos os vídeos eu vou mostrar. Muita gente que consegue, alcança a carteirinha vermelha, vai fazer outra coisa na vida. Vai ser sommelier de cerveja, vai ser taróloga, vai ser terapeuta holística, vai ser mestre de cozinha. Pouco importa. Quantos famosos aí, Luciano Huck é formado em advocacia, né, em direito, acho que tem a carteira da OAB, e muitos outros cantores que têm formação em direito, inclusive já têm a carteira da OAB, mas foram ser felizes em outras coisas. Então,
quero mostrar para você que a carteira da OAB não é exclusividade da felicidade, ok? Pessoal, seguindo no próximo vídeo, conversamos aí, professor Marcelo. Desejo então aí paz no coração, muita felicidade e bons estudos. Até a próxima.